Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, louvado seja Deus. Estamos aqui novamente para ministrar uma palavra. Dessa vez nós vamos falar sobre o alimento diário, série Os Ministros da Nova Aliança, e o tema geral é as promessas de Deus. Amém? E o título da mensagem de hoje é a chave que abre o livro de Hebreus. Louvado seja Deus. Mas antes de iniciar a mensagem, eu quero fazer uma oração para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para nós entendermos a palavra e não só entendermos, que nós possamos praticá-la no nosso viver. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado daqueles que te amam, daqueles que invocam o teu nome, que dependem de ti. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, abrir a nossa mente para entender a Tua palavra, entender o que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Senhor, nós louvamos a Ti. Eu abro o meu coração e peço que cada um que esteja ouvindo essa mensagem também abra o coração. Senhor, fala conosco, para a honra e glória do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Agradeço a você que está me assistindo agora, acompanhando o canal da Igreja em Ribeirão das Neves. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. E desde já peço para você curtir esse vídeo, dar o like, pode participar do chat ao vivo, vai compartilhando também. E agora mesmo você já clica aí para compartilhar esse vídeo. Amém? Desde já você já compartilha, coloca no status do seu WhatsApp, coloca na sua rede social, mas compartilha esse link, para que a palavra de Deus também possa alcançar outras pessoas. Eu creio que você, assim como eu, nós precisamos da palavra de Deus, mas sempre haverá um conhecido nosso que também necessita da palavra de Deus. Amém? Então também seja um cooperador do Evangelho e compartilhe esse vídeo. Amém? Louvado seja o Senhor. Então o título é a chave que abre o livro de Hebreus. Por que a gente vai falar hoje sobre o livro de Hebreus? O livro de Hebreus é um livro riquíssimo. E o livro de Hebreus aí tem várias expressões como para sempre, de uma vez por todas, coisas eternas, coisas celestiais, no céu, nas alturas, etc. Ou seja, nós vemos que há uma questão de eternidade aqui. Não é verdade? Coisas para sempre, de uma vez por todas. Então, são coisas que o Senhor falou para nós e que foram escritas na Bíblia e que tem o seu sentido real, tem a sua maior eficácia em outra dimensão, que é na eternidade. Então, grave essa palavra, outra dimensão, eternidade, amém? Que é algo que a gente vai falar bastante no decorrer dessa mensagem. Então, Deus ele está falando de uma outra dimensão, Ele está falando da própria eternidade. Então, para a gente adentrar no livro de Hebreus, para que eu fale a chave que abre esse livro para o nosso entendimento, para o nosso coração ganhar o que realmente o Senhor quer falar conosco. Então, antes disso, nós precisamos ver alguns princípios. E o primeiro, nós precisamos entender que o nosso Deus é eterno e Ele vive na eternidade. Aí, para isso, vamos à palavra de Deus. Salmos, vamos ler o livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Amém? Então aqui diz assim, Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, primeiro ponto, nosso Deus, Ele é eterno. Aleluia. Ele é eterno e vive na eternidade. Isaías 57. Senhor Jesus, amém. Isaías 57, vamos ler o versículo 15. Olha que versículo riquíssimo, amém? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, nosso Deus, Ele é eterno e Ele habita na eternidade. Louvado seja o Senhor. Então, o primeiro ponto é esse. Deus é eterno e habita na eternidade.
E ele criou o homem de uma forma muito especial que eu quero mostrar para vocês também. Gênesis 2, versículo 7. Amém? Você que já está com sua Bíblia na mão, pode ir acompanhando. Você que não está, para que você não perca a mensagem, pode ir acompanhando na tela aí mesmo. Amém? Que nós estamos projetando os versículos para você. Mas eu encorajo que se você tiver com a Bíblia próxima, você pode pegar para você ter contato e manusear a palavra de Deus. Amém? Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vamos ler. Aqui diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui é muito rico, porque o próprio Deus, ele criou o homem de coisas que já existiam. Ele criou o homem do pó da terra. Então, a ciência já explica que, os elementos químicos que o corpo humano tem, todos eles também estão no planeta Terra e praticamente na mesma porcentagem. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, ele criou o homem e soprou nas narinas do homem. Então, algo que saiu da própria boca de Deus entrou para dentro do homem. Então, no homem há um elemento terreno, que é o seu corpo, que veio do pó da terra, mas também há um elemento de Deus, que é o próprio sopro de Deus, que é o espírito humano. Aí isso eu quero ler com vocês em Jó 33, 4. Ó Senhor Jesus, aleluia. Aqui em Jó, capítulo 33, versículo 4, diz assim: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então aqui fala do sopro do Todo-Poderoso que nos deu vida. E no versículo que nós lemos em Gênesis, fala que Deus criou, do material da terra, soprou o elemento divino e o homem passou a ser alma vivente. Então a alma do homem e o espírito do homem, que veio do sopro de Deus, esses dois elementos, eles são eternos. Amém? O homem, assim que ele morre, ele volta para o pó da terra. Mas a alma e o espírito humano, eles são eternos. Então louvado seja o Senhor. E por que eu quero falar isso? Agora vamos lá em Eclesiastes, capítulo 3. Senhor Jesus, amém. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, em mim e em você, há eternidade habitando no nosso coração. E essa eternidade é o vazio que o homem tem no próprio coração. Então, muitas vezes a gente tenta preencher esse vazio que é do tamanho eterno e a gente não consegue, por quê? Somente Deus vai preencher esse vazio, essa eternidade. Porque o próprio Deus, ele é eterno e ele vive na eternidade. Ele é a própria eternidade. Então, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, há algo que só Deus pode preencher com a própria eternidade dele. Amém? Aleluia! Mas como que nós podemos contatar? Porque Deus é espírito. Importa que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. Então, para nós contatarmos Deus, que é espírito, nós precisamos usar o nosso elemento, que também é espírito, que é o espírito humano. Então, por meio do meu e do seu espírito, nós podemos contatar Deus. Isso é uma coisa que é muito fácil de nós entendermos. Nosso corpo, nós tocamos nas coisas materiais, a nossa alma é a nossa própria personalidade, é algo que eu tenho vontade de fazer, é a minha mente com a qual eu penso, são as minhas emoções. E o meu espírito, o espírito humano, é o elemento que nós temos para contatar Deus. Amém? Então, através do meu e do seu espírito, nós podemos contatar Deus que está em outra dimensão, que está na eternidade. Louvado seja o Senhor. Então, aqui está um caminho grandioso para mim e para você, para nós contatarmos Deus que está na eternidade. É usando o nosso espírito. E algo que nós fazemos que é grandioso para nós é invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é como se fosse uma chave que nós abríssemos a porta da eternidade para nós termos contato direto com Deus. Quando nós invocamos Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós conseguimos contatar Deus através do nosso espírito. Então você que está nos assistindo agora, que nunca ouviu falar de chamar Jesus para perto de si, de invocar o nome do Senhor, aproveite essa oportunidade e pratique.
Em nome de Jesus. Invocar nos leva à salvação. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, vamos ler também 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o homem natural, se nós vivermos, da forma humana, sem tocar no Espírito, para nós contatarmos as coisas de Deus, nós vamos achar que o que está escrito na Bíblia é loucura. Nós vamos achar que a palavra de Deus é loucura. Nós vamos achar que o plano de Deus é loucura, se nós estivermos em nós mesmos. Então, quando eu estou em mim mesmo, eu vou ouvir uma mensagem falando da palavra de Deus, eu não vou conseguir crer nela. Os irmãos estão falando, estão ministrando, o Senhor está falando da volta dele, o Senhor está falando do ministério da reconciliação, o Senhor está falando tanta palavra gostosa, mas quando eu estou em mim mesmo, tudo que o Senhor fala é loucura. O Senhor já abriu para nós que Ele vai nos dar o direito de reinar com Ele no mundo que há de vir, durante 1000 anos, depois nós vamos passar a eternidade com Ele, e eu ainda vivo em mim mesmo, então essas coisas são loucuras, e por isso eu não consigo crer e obedecer. Então que nessa noite nós possamos ter um espírito de revelação e de sabedoria, que nós possamos tocar no Senhor, que nós possamos ativar o nosso espírito para tocar na palavra de Deus, que não é loucura. Para quem é do mundo pode ser loucura, mas para nós que cremos não é loucura, é sabedoria e é revelação para nós, amém? É salvação para nós. Então louvado seja o Senhor. Quando nós tocamos no Espírito, ativamos o nosso Espírito, nós contatamos Deus e entendemos a palavra de Deus, amém? Então o primeiro ponto que eu queria falar com vocês era esse. E agora, que eu falei um pouco sobre o livro de Hebreus, as palavras que tem falando sobre a eternidade, falei que o nosso Deus é eterno e habita na eternidade, falei que há um elemento divino que está dentro do homem, que é a própria eternidade, que veio pelo Espírito, que o Senhor soprou em nós, e que esse Espírito humano é o meio de nós contatarmos Deus. Então agora nós estamos aptos a falar sobre a chave que abre o livro de Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 14. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Vou ler novamente, esse versículo é tremendo. Amém? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. Senhor Jesus, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, nesse versículo aqui, amado, a primeira coisa que nós falamos é que Deus é eterno. E aqui está falando do Espírito eterno. Então, nós temos a Trindade, Pai, Espírito e o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito. Então, Deus é eterno e nós vemos que o Espírito também é eterno. E aqui está falando que Cristo, Jesus, ele ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Então, tudo que Jesus fez, ele ofereceu a Deus por meio do Espírito eterno. Então, a encarnação de Deus na carne, Jesus, ele é a encarnação de Deus na carne. Então, a encarnação de Deus, o seu viver como criança, como adolescente, como jovem, o seu ministério, tudo que o Senhor fez, a sua cruz, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo isso que Jesus fez há 2000 anos atrás, ele ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. E agora tudo que o Senhor fez, tudo que ele é, está na eternidade. Olha que maravilha. De início, assim, pode ser difícil da gente entender, mas grave e coloque no seu coração. Tudo que Deus fez e tudo que ele é, está disponível a mim e a você pela eternidade. Aleluia.
tudo o que Ele fez. Então não é algo que só aconteceu há 2000 anos atrás, você tem acesso hoje. Por meio do seu espírito, invocando o nome do Senhor, você pode contatar todo o sacrifício de Jesus, todo o viver de Jesus, toda a santidade de Jesus, toda a sua humanidade, porque Jesus, ele foi homem, ele viveu 33 anos e meio como homem, ele sofreu tudo o que nós sofremos e muito mais intensificado, mas ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu Satanás, e toda essa obra dele está na eternidade para que eu e você possamos desfrutar. Vocês lembram que nós lemos que Deus colocou a eternidade no coração do homem? E agora nós vemos que Jesus ofereceu a si mesmo pelo Espírito Eterno e está na eternidade. Então, Jesus, tudo que Ele fez, que Ele é, Ele pode preencher a eternidade que está no nosso coração. Olha que maravilha! Louvado seja o Senhor! Ó Senhor Jesus! Agora vamos ler Apocalipse 13, 8. Outro versículo muito, muito rico. Senhor Jesus, amém? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro também é eterno. Jesus, o Filho, ele também é eterno. Então nós vemos a própria Trindade eterna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles são eternos. Eles coexistem da eternidade passada até a eternidade futura. Louvado seja o Senhor. E tem mais outro versículo em Hebreus 13, versículo 8. Como Jesus é tão maravilhoso, nós precisamos ler esse versículo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Aleluia! Olha que maravilha, amado. Então desfrute de Jesus, Ele é eterno. Ele sofreu tudo como homem, mas Ele é eterno, e tudo que Ele sofreu é para que Ele possa ser o nosso sumo sacerdote. Ele possa ser aquele intermediador entre nós e Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Agora, para falar melhor dessa questão da eternidade, nós vamos projetar para você agora uma imagem da linha do tempo, amém? Enquanto eu abro aqui o meu alimento diário. Essa linha do tempo, tem essa linha do tempo, eternidade passada, a fundação, então ela é uma linha, a eternidade passada está aqui, a eternidade futura está aqui, e entre uma eternidade e a outra nós temos aí o acontecimento, a fundação do mundo, né, a obra redentora de Cristo. Então se nós, irmãos, se nós ficarmos pensando só por aquilo que vemos, porque nós temos uma percepção tridimensional, nós vemos o comprimento, a largura e a altura. Nós só conseguimos ver 3 dimensões e nós estamos limitados a uma 4ª dimensão, que é o tempo. Então, por isso que a ciência fala o espaço-tempo. É onde nós estamos limitados. O tempo, né, como essa linha, ele tem um início e um fim. Nós vimos aqui, né, o dia inicia às 0 horas e termina às 24 horas. Esse é o limite de uma das dimensões. E o que nós vemos, né, largura, comprimento e altura, é o nosso plano cartesiano. Nós conseguimos enxergar essas 3 dimensões. Amém? Se nós pensarmos, né, humanamente, como nós lemos lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15, né, o homem natural, para ele é loucura as coisas de Deus. Você pensar, não, mas o Cordeiro, que morreu há 2000 anos atrás, mas está falando lá da fundação do mundo, como que acontece isso? Como que pode existir um Espírito eterno? Como pode ter um Deus eterno, se o tempo aqui tem início e fim? Mas é porque eu e você, irmãos, nós estamos nessas 4 dimensões, né? A comprimento, largura e altura e o tempo. Mas Deus, Ele está em outra dimensão, Ele está na dimensão da eternidade. Por isso que agora essa linha do tempo nós vamos pegar, né, o ponto A e o ponto A da eternidade passada com o ponto A da eternidade futura, nós vamos, né, juntar esses 2 pontos. Aí nós vamos projetar agora.
Ela não tem um início, a fundação do mundo, a encarnação, a crucificação. Isso daqui é o que Hebreus 9,14 fala. Cristo, pelo Espírito Eterno, ele ofereceu tudo para Deus, ele ofereceu a si mesmo, a sua obra pelo Espírito Eterno. Então, tudo que Jesus fez há 2000 anos atrás, ele inseriu nessa eternidade. Então, voltando aí a essa imagem do círculo, do tempo. Então, voltando a esse círculo, imagina. Então, tudo que eram feitas no Antigo Testamento, quando o povo israelita precisava levar um cordeiro, se identificava com o cordeiro, imolava, sacrificava, e ali derramava o sangue do cordeiro. Deus não via aquele cordeiro físico, aquele animal, mas ele já via o próprio sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo já estava disponível desde a fundação do mundo. Então, louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é para nós entendermos que Cristo, ele já estava com Deus na eternidade passada, e ele vai estar conosco na eternidade futura, amém? Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. E agora eu quero compartilhar com vocês também um pouquinho mais sobre Jesus, e sobre esse livro de Hebreus, como que ele exalta o nome de Jesus, como que ele coloca o ministério de Jesus, né, acima de todo ministério, o sacerdócio de Jesus acima de todo sacerdócio, louvado seja o Senhor. Em Hebreus 1, vamos ler o versículo 1 ao 3, amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Senhor Jesus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Até aí. Amém? Vamos ler só até aí. Então aqui nós vamos ler, eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos de Jesus. Esse Jesus que é eterno, nós temos o Jesus como homem, que também é chamado de Filho de Deus e Filho unigênito de Deus. E aqui nós vemos que há a divindade de Jesus. Essa parte, esses primeiros versículos de Hebreus, eles exaltam Jesus. E aqui está exaltando a divindade de Jesus, né? Aqui fala que nesses últimos dias, Deus está falando pelo Filho. E o constituiu herdeiro. Aqui é Filho de Deus, né? O Filho de Deus. O Senhor o constituiu herdeiro, pelo qual também fez o universo. Olha só. Deus fez o universo pelo qual de quem? Pelo Jesus, pelo Filho. Então, por meio de Jesus, ele fez o universo. Então, aqui nós vemos a divindade, porque Jesus já estava com Deus na fundação, na criação do universo. Amém? E aqui fala, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, você quer saber como Deus é? É só olhar para Jesus, porque Jesus é a expressão exata. Ele é o que Deus é. Tudo que Deus é, você olhando para Jesus, você vê Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. E isso é o Filho unigênito. Por que unigênito? Até então ele era o único Filho de Deus. Até Jesus vir, enquanto ele veio, ele era o Filho unigênito. O Filho unigênito é de Filho único. Ele era o único Filho de Deus, com a divindade de Deus. Amém? Agora vamos ler a outra parte do versículo 3 e o versículo 4, de Hebreus 1. Amém? Aqui fala, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Teve um nome mais excelente, superior que os anjos, e ele próprio é superior aos anjos. E aqui nós vemos Jesus como homem, porque aqui fala, né, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então Jesus, como homem, ele expiou o meu e o seu pecado por meio da sua crucificação. Ele foi à cruz por mim e por você. Louvado seja o Senhor. E como homem, ele assentou-se à direita da majestade. Hoje ele está no trono com o Pai, ele é um com o Pai.
ele está com o Pai e ele está no Pai. Louvado seja o Senhor. Então aqui há um homem na glória, irmãos, isso é maravilhoso. Jesus, ele foi o primeiro homem a entrar na glória do Pai. Louvado seja Deus. E por que isso é glorioso, amados? Porque ele foi o primeiro, né? O primeiro homem. E aqui nós já vemos Jesus como filho primogênito, né? Filho unigênito era então o único filho de Deus. Agora, como primogênito, ele é o primeiro homem que está na glória com o Pai. Olha que maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Então, amados, por que o Senhor foi? Ele se assentou, né, junto com a majestade nas alturas. Porque é esse caminho que Deus quer fazer comigo e com você. Nós, como homens, o Senhor quer nos levar também a sentar com Ele nas alturas. O Senhor fala que Ele já nos colocou nos lugares celestiais, isso está em Efésios. O Senhor já nos colocou nos lugares celestiais. Louvado seja o Senhor. Então, o que acontece? Jesus, quando Ele sacrificou a si mesmo e se ofereceu pelo Espírito eterno, Ele colocou essa obra na eternidade para que eu e você pudéssemos desfrutar. Então, o que o Senhor está fazendo conosco? Ele também está querendo nos levar para a glória. Ele também está querendo nos levar, Ele quer nos inserir no Pai. Olha que maravilha, amados. Louvado seja o Senhor. Então, como Ele se assentou nas alturas, hoje Ele habita com o Pai e no Pai, na eternidade. E é isso que Ele quer fazer conosco. Vamos ler João, capítulo 17, versículo 22 e 23. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 e 23. Amém? Olha que rico, irmão, amados. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Isso é a oração sacerdotal de Jesus. Então ele está orando ao Pai. Amém? Então Jesus está falando com o Pai. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Louvado seja o Senhor. Então aqui o Senhor Jesus, Ele fala que Ele está nos transmitindo a glória que o próprio Deus deu a Ele. Olha que maravilha, amados. Louvado seja o Senhor. E aqui Ele fala, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim. Irmãos, olha que mescla gostosa, olha que mescla grandiosa. Se nós pensarmos só com a nossa mente tridimensional, limitada ao tempo, nós não vamos conseguir. É como aquele versículo, eu toco novamente em 1 Coríntios 2,14, na nossa mente, no nosso natural, nós não vamos entender a palavra de Deus, nós não vamos entender o que Deus quer. O que Deus quer? Ele quer pegar eu e você, pecador, imperfeito, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer trabalhar em nós, aqui no versículo 23 fala, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Então o Senhor quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos levar para dentro do Pai. Ó Senhor Jesus, olha aqui o que o Senhor fala com Ele. Jesus fala para Deus, eu neles e tu em mim. Olha que mescla. Então Jesus está em Deus e Ele quer nos inserir nele, né? Jesus quer nos inserir nele e nós com Jesus inseridos dentro do Pai. Olha que maravilha, Senhor Jesus. E por isso, irmãos, o Senhor quer nos aperfeiçoar, para que seja o Senhor em Deus, né, e nós no Senhor. Ele precisa primeiro nos aperfeiçoar, e é isso que Ele quer fazer conosco hoje. Ele quer nos aperfeiçoar como testemunho, tá, para que o mundo conheça que Deus enviou Jesus, que ama Jesus e que também nos ama, amém? Tudo que o Senhor fez é para testemunho. Louvado seja o Senhor. Deus quer nos glorificar com Jesus e nos inserir nele mesmo. Louvado seja Deus. Agora vamos voltar para Hebreus, que é o livro, né? Nós já recebemos a chave para entender esse livro, que fala de coisas eternas, de coisas da eternidade, fala que Deus está em outra dimensão, né? Nos chamando, pedindo para que nós sejamos aperfeiçoados. Então, com essa chave, nós conseguimos entender ainda mais o livro de Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. Assim,
também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor. Então, o nosso Senhor, ele não glorificou a si mesmo. O viver do Senhor Jesus, mesmo que ele fosse o próprio Deus, mesmo que ele tinha, ele era a expressão exata de Deus, ele ainda se humilhou e ele mesmo não se glorificou. O próprio Pai o glorificou. Então, na ressurreição do Senhor, o Senhor, na ressurreição de Jesus, Deus falou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Louvado seja o Senhor. E não só ali Jesus se tornou o primogênito de Deus, o primeiro homem a entrar na glória, mas Deus também o tornou o nosso sumo sacerdote. Qual que é a função do sacerdote? É apresentar o homem a Deus. Então, nosso sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Melquisedeque também era um sacerdote do Deus Altíssimo, que era 100 dias sem início e sem fim, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque era eterno. E por esse mesmo princípio, Jesus se tornou nosso sumo sacerdote. Então, ele está apto para nos apresentar diante de Deus. Então, amados, se você tem alguma causa, algum problema, alguma enfermidade, algum problema de relacionamento, seja com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, leve ao Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está apto para nos entender e levar a nossa causa diante de Deus. Essa é a função do Senhor hoje, como nosso sumo sacerdote, que é eterno. E tudo que ele faz já está na eternidade, para atender a mim e atender a você. Então busque ao Senhor, vai até Ele em tudo que você precisar. Ele vai levar diante de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. E agora vamos ler Hebreus 7, versículo 17 ao 19. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então aqui nós vemos, não vai dar tempo para detalhar muito, mas aqui nós vemos a diferença de um sacerdócio, de um serviço sacerdotal para o outro. O serviço sacerdotal do Antigo Testamento, pelos levitas, aqui fala que ele era fraco e inútil, porque a própria lei ela não conseguia aperfeiçoar o homem. Ela só mostrava que o homem era pecador, mas não o tornava melhor. Não gerava um sentimento no homem dele se tornar melhor, dele não desagradar a Deus, dele não pecar. Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, que ofereceu pelo Espírito Eterno a si mesmo, então ele se tornou o nosso sumo sacerdote. E o sacerdócio de Jesus, ele pode nos aperfeiçoar, ele introduz em nós uma esperança superior. Se o povo de Israel tinha só esperança de entrar na boa terra e desfrutar da boa terra, a nossa esperança é desfrutar do próprio Deus. Não é só entrar numa boa terra, mas é entrar no próprio Deus. A nossa esperança superior é ser inserido dentro do Pai. Olha que maravilha. E isso, deu uma abertura para que nós nos acheguemos a Deus. E é com essa esperança superior que nós vamos ler finalmente, para terminar, Hebreus 6, versículo 18 a 20. Hebreus capítulo 6, versículo 18 a 20, amém? Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, aquela mesma esperança que nós lemos no versículo 18, no versículo 19 de Hebreus 7, amém? Da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme que penetra além do véu. Então essa esperança que nós lemos lá em Hebreus 7, 19, e aqui também no versículo 18, essa esperança que nós temos âncora aqui, pode ser a nossa âncora da alma. O que é uma âncora da alma? É o lugar onde ela pode ali repousar, onde ela pode ancorar, onde ela pode firmar, onde ela pode permanecer.
Então a nossa esperança de ser inseridos no Pai, é isso que precisa ser a âncora da nossa alma. Se eu tiver essa clareza, né, se eu utilizar essa chave que nós passamos agora para você, se você utilizar essa chave, que abre o livro de Hebreus, que não só abre o livro de Hebreus, mas ele abre muitos assuntos da Bíblia. Então, se nós usarmos ela, nós vamos entender e nós vamos poder ancorar nossa alma nessa esperança. Qual esperança? De governar com Cristo no mundo que há de vir e de ser inseridos no Pai. Então, se nós ancorarmos a nossa alma, ela vai ficar calma. Um navio, quando ele vem próximo do cais, quando ele faz a ancoragem ali, é para que o navio fique parado, para que ele não se movimente, para que ele não volte para alto mar, ele fica ancorado ali para permanecer naquele lugar. Então a nossa alma, amados, quando nós colocamos a nossa alma nessa esperança, nós não vamos ficar titubeando de um lado para o outro, nós não vamos desanimar, mas a nossa alma não vai ficar inquieta, porque ela vai estar ancorada, ela vai permanecer na esperança de nós sermos inseridos no Pai. Então louvado seja o Senhor. Estando com a nossa alma ancorada nessa esperança, nós vamos ter paz, nós vamos ter tranquilidade. Nesse tempo de pandemia, às vezes gera ansiedade, gera medo, gera tristeza, nós não sabemos o que vai ser daqui para frente, mas eu te digo que todo o sacrifício de Jesus já está na eternidade. O sacrifício de Jesus já vale para amanhã, já vale para depois de amanhã, louvado seja o Senhor. Então vamos ancorar a nossa alma nisso, para que nós não fiquemos agitados, nem ansiosos, e nem com medo, independente da situação ao nosso redor. Amém? Então eu quero fechar com uma oração. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos, vai invocando o nome do Senhor, enquanto eu vou orando, vai falando amém, que o amém é o próprio Senhor, você está dando amém, está sendo um com a oração, e o Senhor e você vai estar recebendo aquilo que está sendo profetizado por meio da oração. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, nosso coração é teu, Senhor. Entregamos tudo o que temos e somos a Ti, porque o Senhor se sacrificou por mim, o Senhor se sacrificou por nós. Senhor, e pelo Espírito eterno, tudo que o Senhor fez e está na eternidade. E hoje nós podemos desfrutar. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, em todos os sentidos. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem sido paciente, o Senhor tem sido generoso conosco. Por isso nós abrimos o nosso coração, para que o Senhor possa nos aperfeiçoar na unidade, para que nós sejamos um contigo, para que nós sejamos um com o Pai. E também, Senhor, aquieta a nossa alma, nos ajuda a ancorar a nossa alma nessa esperança, na esperança de ser um com o Pai, de estar dentro do Pai. Senhor, louvado seja o teu nome. E a igreja agora, Senhor, em nome de Jesus, a igreja abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que recebeu a tua palavra. Nós abençoamos cada pessoa, os seus familiares, a sua casa, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado